Norte Mil Grau, valeu que tá fechadão, que fica pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vulga James e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Sim, senhoras e senhores, atrasou, mas finalmente iremos comentar a quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023-24. E o porquê desse atraso todo? Bom, como vocês sabem, eu sigo editando lá pro pessoal do Eurofoot, sendo que nessa semana eu também editei um vídeo de cortes pra eles. Além disso, eu comecei a estagiar, as aulas voltaram na faculdade, tô final de semestre. Além de tudo, eu também tô tendo que ir pra São Paulo. Enfim, tá uma loucura, mas vamos que vamos, não é mesmo? O importante é ter episódio, nem que seja com uma semana de atraso. Não foi o caso dessa vez, mas quem sabe na próxima, não é? Não é mesmo? Enfim, bora resumir a quarta rodada, então. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need. E para esse episódio eu quero tentar um formato um pouquinho diferente, até porque nessa rodada teve uma chuva de gols, várias goleadas, e se eu for descrever todos, eu vou ficar aqui até amanhã. Assim que o foco de hoje, é claro, antes de mais nada, comentar as partidas, mas também a situação de cada time em seu respectivo grupo. Começando então pelo Grupo A. O Manchester United foi pro tudo ou nada ao visitar o Copenhagen num Parken Stadium. E os Red Devils até começaram bem, com Rasmus Højlund abrindo o marcador logo aos 3 minutos e ampliando aos 28. Tudo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila, mas aos 42 minutos, Marcus Rashford foi expulso após dar um pisão na canela de um jogador do Copenhagen em uma disputa de bola. O juiz não viu na hora, mas o VAR chamou a atenção e na revisão foi apresentado o cartão vermelho pro jogador. E assim, sem discussão, o Rashford até dá um deboche no juiz a hora que ele vai mostrar o vermelho, mas, mano, não tem espaço pra isso, sabe? Assim, realmente não tem espaço pra interpretação, sabe? Realmente foi uma entrada violenta, foi feio o negócio e a expulsão mais do que justa. Eu só acho muito tosco quando o jogador fica com esse tipo de atitude. Mano, aceita que errou, tá ligado? Fica menos feio pra o time, bicho. Tem 50 câmeras mostrando o pisão que você deu na canela do maluco. Enfim, foi aí que começou o inferno astral do United, porque aos 45 minutos, Elyounoussi completou o passe de Diogo Gonçalves dentro da área e diminuiu para os dinamarqueses. Já aos 45 minutos mais 6, uma bola jogada para a área do United resvalou tanto no braço do Varane como no do Maguire e o juiz não quis nem saber, foi logo dando pênalti. Diogo Gonçalves foi para a cobrança e deixou tudo igual no Parken Stadium. A vantagem do United tinha ido pro saco e eles ainda tinham 45 minutos para jogar com um homem a menos. Aos 66 minutos foi a vez do pessoal do Copenhagen jogar vôlei dentro da área. Uma bola desviou, acho que no braço do Lerager, deve ter sido no Lerager, e após revisão no VAR, o juizão apontou para a marca de cal. Bruno Fernandes foi para a cobrança e devolveu a vantagem para os Red Devils. Agora que eu percebi que tanto o Copenhagen como o United e os cobradores de falta, quer dizer, os cobradores de pênaltis são portugueses. Enfim, né? O United tava de volta na vantagem, né? Mas, pô, bacana, né? Só que não. Porque na hora de sair pra comemorar, foi o Bruno dar aquela famosa deslizada de joelhos no gramado e o resto do time indo no embalo, né? Nessa, o Garnacho mandou um cala-boca pra torcida do Copenhagen, tipo, pondo o dedo na boca, assim, sabe? Como quem tá pedindo silêncio. Ou seja,
zicou o United. E a zica foi tão braba que eu diria que veio a galope, bicho. Porque aos 83 minutos, Rasmus, Falk e Jansen cruzou e o Lerager completou no segundo pau. Ou seja, mais uma vez, tudo igual. Se isso já era ruim pro United, eu nem te conto que aos 87 minutos, jogaram uma bola pra dentro da área do United, a defesa tirou mal e a bola sobrou limpa pro sueco meio-campista Runin Bard, que fez um belíssimo voleio e garantiu a vitória para os dinamarqueses. E assim, embora o desempenho do United nessa Champions League esteja sendo bem abaixo, eles ainda assim têm chance de se classificar para as oitavas, pura e simplesmente porque eles caíram no grupo do Bayern, que ganhou de todo mundo e justamente por isso deixou todos os outros 3 times em condições de se classificarem. Ou seja, o United só depende dele mesmo para se classificar, o que talvez não seja tão vantajoso assim, né? Porque a gente tá falando do United em uma baita má fase, né? E assim, as chances deles são bem baixas, porque eles precisariam ganhar do Galatasaray, que tá bem encardido, e do próprio Bayern, que é uma máquina de moer time em má fase. Bom, boa sorte, United. E já que citamos o Bayern, está na hora de falar deles. Os bávaros receberam na Allianz Arena o Galatasaray, mais um jogo acirradíssimo, com o Bayern criando diversas chances, mas todas elas parando no goleiro Muslera. Já o Galatasaray investiu em contra-ataques, com o Icardi sendo a referência, mas desta vez o argentino não conseguiu furar a defesa do Bayern, que inclusive contou com a volta do goleiro Manuel Neuer. Aos 52 minutos, Kane completou no segundo pau, mas acabou acertando a trave. Aos 62 minutos, o Galatasaray até fez um gol, mas o bandeirinha marcou impedimento no início da jogada. A gente só foi ter gol mesmo na partida aos 80 minutos, com o Kane completando de cabeça após cobrança de falta dentro da área. E o Furacão estava tão inspirado porque aos 86 minutos ele rouba uma bola perto da área, rola pro Miller, que toca pro Matstel, que por sua vez devolve pro Kane, que estava invadindo a área e só teve que empurrar pro gol vazio. Aos 90+3, Sérgio Oliveira, sim, o ex-Porto, fez um cruzamento, uma bela bola alçada lá do meio do campo, que foi encontrar o Bakambu já praticamente dentro da área. O congolês vinha arrancando e bateu de primeira, sem chances pro Neuer. Final de jogo, Bayern 2, Galatasaray 1. Com isso, os bávaros já garantem a primeira colocação no grupo e deixam os outros 3 se estapeando pela segunda vaga. E, obviamente, se tem Champions League, tem o gigante da Baviera, né, meu querido? Queridíssimo gigante da Baviera aí, que tinha jogado contra o Dortmund, né? E meteu 4-0 no Der Klassiker. Hat-trick do homem, hat-trick do Furacão, mas o Bayern também, que tinha vindo de uma derrota contra o Saarbrücken da Copa Alemã, né? Acabou sendo eliminado. Então o time tava meio lá, meio cá, tinha gente que tava meio assim com o time. Começou ali já uns rumores de crítica ao Thomas Tuchel por outras mídias, né? Porque os fãs, principalmente os brasileiros, já estão malucos com o Tuchel. Diga e repito, o Bayern é um puta time, tem um puta elenco, mas tá se fazendo sempre valer desses talentos individuais. O técnico não tá sabendo aproveitar muito bem os talentos que ele tem para lidar. E quando eu digo talentos, não só o Kane, mas também o Kane. Até porque o Kane tá jogando muito nos jogos da Eurocopa, ou dos jogos para a Eurocopa, né? Tá jogando muito bem. Falta um pouco aí também dessa malemolência das ruas aí pro professor Tuchel saber como lidar com Harry Kane e com os outros garotos ali pra, né, dar aquela liga ali que é um negócio que você olha e fala, porra, se pegar os caras vão dar uma sapatada. E o maior ponto pra mim a ser melhorado no Bayern é ainda a defesa. O Pamecano é um cara bem complicadinho de você conseguir confiar, então às vezes é sempre um erro dele, um erro de passe ou uma interceptação que ele não consegue fazer, fica meio complicado, mas enfim, não estamos aqui pra falar de coisa ruim, porque teve vitória, né? Foi um bom jogo dos bávaros, né? Eles que tinham já tomado uma pressão aí do Galatasaray lá na casa dos turcos, né? Os caras que estavam, jogando como se tivesse classificado, como se estivesse em primeiro
primeiro ali do grupo, né? O Icardi com toda aquela banca, nossa senhora. Não, aqui manda a bola em mim que é gol, né? Ele até tentou fazer um gol, inclusive, no começo ali do jogo, no primeiro tempo, que ele já estava impedido, mas ele partiu para cima do Neuer. E nossa senhora, né? É aí que fica notória a diferença entre jogar com o Sven Reich e com o Neuer, né, cara? Puta merda. Que diferença que faz a experiência e o impacto que o cara tem no time, né? O Neuer, porra, é um goleiro muito confiante, ele vai pra cima mesmo, o cara tá vindo pra cima dele, ele vai pra cima do cara também. Nesse jogo não vi ele indo muito pro chão, né? Obviamente foi em alguns momentos, mas ele vai pra cima, porra, de cabeça erguida mesmo, pra matar o negócio no peito, se impõe, bonito de ver o Neuer defendendo, cara, é coisa fina mesmo, né? Quem não deve ter gostado muito do Neuer foi os turcos, né? Não conseguiram arrumar muito ali pra cima do Bayern, né? Bayern que teve boas oportunidades de gol ali no começo, né? Com o Musiala, com o Sané, mas que não acabou rolando, infelizmente. Infelizmente, pior ainda, né? Teve até a saída do Musiala do jogo, né? Ele saiu ali sentindo a coxa, e aí quem entrou para substituir ele foi o Thomas Müller. O Müller faz a experiência de campo valer a pena, né? Enfim, bom, apesar disso tudo, dessas tentativas do Bayern, dessa pressão e tudo mais, o Galatasaray tendo uns ataques aí, tentando criar boas oportunidades, tentando alguns chutes a gol, tentando botar uma pressão em cima do Neuer, mas no primeiro tempo não teve gol, provavelmente dito, né? Até porque um gol que saiu lá do Galatasaray tinha sido anulado. No segundo tempo, se eu não me engano, também teve um outro gol do Galatasaray que foi anulado. Primeiro tempo ali meio truncadinho, bate, rebate, tenta dali, tenta de cá, não sai gol, o Tuchel mexe pouco, né? Ele colocou até o Theo ali faltando uns 20 minutos, né? Mas quem brilhou, obviamente, foi o Homem Furacão, né? Foi o homem, não tem como, né? Não podia ser outro. Ele que, inclusive, já tá começando a ser chamado de King Kane, que fez o primeiro gol ali numa cobrança de falta que o Kimmich foi bater, jogou a bola na cabeça do Kane. Nossa, o Kane, mas ele bate com um veneno, assim, com uma gana de gol, uma fome de bola, que puta merda, velho. Afundou ali a bola na rede, né? Abriu o placar pros bávaros. E o segundo gol, uma jogada que começa no Thomas Müller, ele joga a bola no Theo. O Theo que até podia ter pensado, ele ter escolhido bater pro gol, né? Mas preferiu passar pro Kane. E o Furacão ali com toda a categoria que ele tem, ele deu só aquele pum, só aquele toquezinho ali de chapa, né? Botou a bola pra dentro e correu pra braço, né? Não tem como. E cara, o Kane é só rasgação de seda pro homem mesmo, né? Tem que rasgar a seda pro Kane, né? Não tem como. É o artilheiro da Bundesliga com 15 gols, vem jogando muita bola, consegue performar muito bem na Bundesliga, tá performando muito bem na Champions, né? Ele não só metendo gol, mas também ele tem uma boa visão de jogo ali, faz uns passes aqui e acolá na hora certa, consegue chamar os outros jogadores do Bayern para participar da jogada, enfim, o cara é o puro suco do talento. Grupo B. Os Gunners receberam Sevilha no jogo de volta do retorno em sua casa, o belíssimo Emirates Stadium em Londres. E os coringas de Mikel Arteta tiveram uma vitória bastante tranquila, eu diria. O Sevilha, que vinha bastante desfalcado, fez um belo jogo defensivo, mas criou pouquíssimo na parte ofensiva. Tanto que eles chutaram apenas uma vez ao gol, e isso já no finalzinho da partida. O Arsenal, por outro lado, além de garantir o clean sheet, ainda balançou as redes 2 vezes. O primeiro gol saiu no primeiro tempo, aos 29 minutos, com o Jorginho dando um passe magistral, quebrando várias linhas, encontrando o Bukayo Saka, que recebeu a bola dentro da área e rolou para o Trossard completar. Já na segunda etapa, mais precisamente aos 64 minutos, o Martinelli cruzou rasteiro do meio campo pro Saka, que vinha milhão no contra-ataque, chegou até a área, deu um drible magistral no marcador e bateu pro gol cruzado. Meu, que gol lindo, velho, é muito, nossa, muito foda, porque no que ele dribla ele já ajeita a bola pra batida, ele bate com uma categoria, nossa, esse moleque é muito fumaça, é muito foda, eu adoro o Saka, ele é pica, velho, é muito pica. E no outro lado do grupo B, o PSV e o Lens se enfrentaram
enfrentaram na Holanda, no Philips Stadium, em Eindhoven. E os holandeses garantiram a vitória pelo placar mínimo, com o único gol da partida saindo aos 12 minutos. Bakayoko cruzou para dentro da área e Luuk de Jong completou de cabeça. Olha, esse grupo B segue bastante equilibrado, como eu tinha comentado. Todos os 4 times ainda têm condições de se classificar para as oitavas e as 2 últimas rodadas prometem muito. Bora ficar de olho nesse grupo aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha torcida vai pro Arsenal e também pro PSV, ainda que esse Lens tenha jogado um futebol deveras interessante, eu gosto bastante, mas vamos que vamos, né, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Pra quem não sabe, isso é um ditado aqui de Oswaldo Lopes. Grupo C. E como diria o Leonardo, o time do povo recebeu o outro time do povo. No caso, o Union Berlin foi até o estádio Diego Armando Maradona para enfrentar o Napoli e conseguiu o primeiro ponto nessa Champions. Pior para o Napoli, que não é nem sombra do que era a temporada passada, e acabou cedendo o empate. O Politano marcou aos 39 minutos para os sereios, enquanto que Fofana deixou tudo igual para os alemães aos 52 minutos. E assim, o Union foi pontuar só muito tarde e só um ponto, né? O que faz com que que sobe para ele agora é brigar por uma vaga nos 16avos de Europa League com Braga, enquanto que o Real Madrid e o Napoli vão decidir quem aí que fica na ponta da tabela. Cara, e esse grupo C, hein? Um grupo C que tem Real, tem Braga, tem Napoli, tem Union, mas o Union aí, infelizmente, né? Não necessariamente contrariando, porque eu já tinha falado no podcast que, infelizmente, talvez eles acabassem indo só a passeio, mas eu queria que eles fossem pelo menos para a Liga Europa, né? E complicada a situação do Union Berlin, que não vem jogando bem aí, tá numa péssima fase, os jogadores não estão conseguindo desempenhar o que eles fizeram na última temporada. O Union, que na Bundesliga é essa que já teve 10 jogos, perdeu 8, então fica meio complicado quando você já vem da sua liga, né, do campeonato do teu país, com tanta derrota assim na bagagem. Mas o Union é um time guerreiro, time brigador, tentou garantia deles, né? Foi atrás ali dos 3 pontos nessa fase de grupos, infelizmente não conseguiu, né? E aí, falando um pouco mais propriamente do jogo, a gente teve o Napoli ali no comecinho do jogo com boas chances, né, de fazer gol. Criou bastante oportunidade, inclusive teve umas 2 oportunidades ali com o Natan, né, o brasileiro Natan, uma delas mais claras, quando ele dá uma cabeçada ali já na área numa disputa de bola e a bola infelizmente acaba na trave, mas foi uma cabeçada venenosíssima do Natan. Crime não ter entrado essa bola. O jogo segue 0-0. Aí depois de um tempinho até rola um gol do Anguissa, né, do número 99, mas o problema é que essa bola tinha sido lançada de cabeça para ele fazer o gol, e aí o juiz até para conferir no VAR, porque o Di Lorenzo tinha ido disputar a bola, e nessa disputa de bola do Di Lorenzo ele acaba colocando os 2 braços nas costas, no pescoço do jogador do Union, e aí não tem nem o que fazer, né? Aí é falta e o gol acaba sendo anulado. Então o jogo segue 0-0, até que numa jogada aí do Kvara, começa ali no Kvara fora da grande área, ele recebe uma bola, o Mário Rui vai passando na esquerda dele, ele solta a bola no Mário Rui, e aí o Mário Rui joga essa bola pra frente, e quem acaba tendo a sorte, né, a oportunidade de pegar essa bola é o Politano. Politano bota a bola pra dentro, abre 1-0 pro Napoli. Só que assim, foi um 1-0 que foi suado, cara. Foi um 1-0 meio complicado, porque, como eu falei, o time criou boas oportunidades pra fazer gol. Não fez, era pra ter feito pelo menos mais uns 2 ou 3 gols ao longo do primeiro tempo. E assim, pra mim, se o Napoli tivesse aberto 2-0 no jogo, aí beleza. Aí eu não sei se o Union teria fôlego pra correr atrás do desespero, né? Pra correr atrás do resultado. Mas não abre, continua com 1-0, termina o primeiro tempo, o Napoli ainda com 1-0. O que eu venho comentando aqui nos episódios, quando eu e o Thiago aí a gente se reúne presencialmente pra comentar sobre as rodadas e tudo mais, é que o Union gasta o gás muito rápido, né? O Union parece que não tem gás para queimar num segundo tempo, eles gastam tudo no primeiro e aí acaba não sobrando pro segundo, mas dessa vez eles fizeram o oposto.
Primeiro tempo que eles foram completamente dominados pelo Napoli, que ainda assim não conseguiu fazer tantos gols. Talvez não, né? A gente consegue notar a falta que faz o Osimhen, né? O Osimhen, pra ser o cara que tá sempre ali com alguém colado nele, atraindo o marcador, atraindo defesa, metendo bola pra dentro. Mas voltando ao Union, eles desistem de colocar esse gás no primeiro tempo. Eles só colocam de fato esse gás no jogo lá pro segundo tempo. E aí logo ali no comecinho do segundo tempo, eu acho que uns 6 minutos, uns 10 minutos de início do segundo tempo, acaba saindo o gol do Fofana. Eles empatam o jogo em 1-1 e esse jogo vai ficar 1-1 ad infinitum, sabe? Então fica um bom tempo aí esse 1-1, uma oportunidade lá, uma oportunidade cá. A gente vê que o Union precisava marcar e teve fôlego para fazer isso no segundo tempo. Só que eles não conseguiram também fazer outro gol. Talvez se tivessem um outro time um pouco mais ofensivo, porque o time não conseguiu ser tão agressivo assim. É uma rodada que terminou no empate. Fico triste que eles só tenham conseguido 1 ponto, porque, né, clube alemão não tem como, né? Eu curto demais. E acabou que o Union não conseguiu fazer lá tanta coisa assim, né? E não tá fazendo. Braga aí que acabou desempenhando sendo uma baita surpresa pra gente. Talvez, mas ainda tem ali uma aguinha pra rolar. Claro, o Real já tá classificado, então as brigas agora são pelas outras 2 vagas, né? Quem vai pra Champions e quem vai pra Europa League. Gostaria de ver o Union Berlin na Europa League? Gostaria de ver. Mas, provavelmente, quem vai pegar essa vaga aí é o Braga, porque eles estão jogando muita bola também. E o Real Madrid recebeu na sua belíssima casa, o estádio Santiago Bernabéu, o Braga, com um desfalque daqueles, uma vez que Jude Bellingham não foi relacionado para a partida, após ter machucado o ombro, né? O jogador aí foi poupado para esse jogo. Mas se o Real Madrid sentiu falta do mais recente ganhador do prêmio Copa, a gente não percebeu em campo, pois os merengues deram baile daqueles e atropelaram o Braga pelo placar de 3-0, com gols de Brahim Dias, que vinha se destacando no seu empréstimo junto ao Milan, mas que desde que voltou mais pro Real, acabou só pegando o banco, né? Mas enfim, o Vini Júnior e o Rodrigo também marcaram para dar pontos finais à súmula. Vitória protocolar. O Braga bem que tentou e até teve um pênalti a seu favor no começo da partida, mas Álvaro Diallo acabou desperdiçando. E é como eu disse, né? O Real Madrid já está classificado para as oitavas, a gente só precisa saber se eles passam em primeiro ou não. Quer dizer, alguém duvida que esse Real Madrid não só vai passar em primeiro no grupo, como até beliscar uma semifinal? E isso, né? Porque assim, vocês estão ligados, né? O Real Madrid não tá jogando nada, tá arrancando vitória no sufoco, quem tá garantindo as vitórias é o Bellingham, ou seja, eles vão papar aí mais uma Champions League. Grupo D. E o Benfica foi até a Real Arena para o tudo ou nada. Os encarnados ainda não tinham feito gol nessa edição de Champions League e precisavam a todo custo pontuar. O problema é que do outro lado, amigo, eles tinham a Real Sociedad, um dos times mais embalados dessa Champions. E o que se viu foi um atropelo. Com só 6 minutos, o Mikel Merino já abriu o placar para a Real Sociedad. Oyarzabal e Barrenechea ampliaram respectivamente aos 11 minutos e aos 21 minutos, descartando assim qualquer chance do Benfica de conseguir alguma coisa. Mas para consolo dos portugueses, Rafa Silva, não sei porque eu falei em espanhol sendo que ele é português, né? Enfim, o Rafa Silva fez o primeiro gol do Benfica aos 49 minutos. A gente só espera que não seja o último, né? Ainda dá para brigar com o RB Salzburg pela Europa League. Eu sei que não é muito o torcedor do Benfica, mas é melhor do que ser eliminado direto da Champions, né? E falando no RB Salzburg, eles receberam a Internazionale na Red Bull Arena e perderam. Incrível como o único time que não conseguiu bater esse RB Salzburg foi justamente o Benfica, né? Enfim, foda. Mas olha, se serve de consolo, o Salzburg vendeu caro essa derrota também, tá? A Inter arrancou a vitória no sufoco, com o único gol do jogo saindo só aos 86 minutos, após cobrança de pênalti bem batida de Lautaro Martínez. Assim que a Real Sociedad e a Inter vão acabar aí brigando pelo primeiro lugar. E olha, tá bem aberto na real quem que fica com essa primeira vaga, porque eu não estranharia nada se a Real Sociedad vencesse da Inter e garantisse a primeira posição, porque eles estão voando, estão fazendo fumaça. Se eles continuarem com essa toada, eles vão longe.
Voltando no tempo então, indo para terça-feira, dia 7, para comentar os jogos dos grupos E, F, G e H. Produção, por favor, puxa então a vinheta do... Grupo E. O Atlético de Madrid recebeu no Civitas Metropolitano o Celtic. E na Escócia eles amargaram um empate, aqueles passaram um trator com uma goleada histórica, o verdadeiro chocolate. Um sonoro 6-0 com 2 gols de Griezmann, 2 do Álvaro Morata, 1 do Lino e 1 do Saúl para fechar a conta. Bicho, é tanto gol que eu nem me atrevo a descrever. Teve de tudo. Teve gol de cabeça, teve gol de fora da área, teve gol com batida colocada e, é claro, mais um gol acrobático do Antoine Griezmann. E assim, não querendo desmerecer o Atlético, pelo amor de Deus, desculpa Yuri, qualquer coisa, mas um fator que condicionou essa goleada foi a expulsão precoce de Daizen Maeda aos 20 minutos. O japonês deu uma entrada violenta no Hermoso e o juiz até ia ficar no amarelo, mas após revisão no VAR, sacou o cartão vermelho. Já estava 1-0 nesse meio tempo, pode até ser que o Atlético metesse um placar elástico, afinal não é mais aquele time retranqueiro que algumas pessoas ainda associam ao Simeone, mas seja como for, os fatos estão aí e eu preciso notificá-los. E a Lazio recebeu o Feyenoord no Estádio Olímpico de Roma. Os italianos conseguiram dar um troco nos holandeses e venceram o jogo por 1-0, com o único gol da partida sendo marcado aos 45+1 pelo Immobile. O atacante italiano chega à incrível marca de 200 gols pela Lazio, um recorde absurdo que só coroa a passagem e a identificação que o jogador tem para com o clube. E com essa vitória, a Lazio se mantém na briga por uma vaga nas oitavas, né? O Atlético, o Feyenoord e a Lazio, os três estão brigando aí por 2 vagas. Um deles vai acabar rodando, tendo que ir para a Europa League. Quem não briga por nada é o Celtic, que só tem 1 ponto e não consegue alcançar mais ninguém. Grupo F. E no primeiro jogo do Grupo da Morte, o Borussia Dortmund recebeu no Signal Iduna Park o Newcastle United. Os Magpies vieram tentar dar o troco depois da derrota na ida, mas os aurinegros obliteraram qualquer chance de reação e meteram 2-0 para cima dos ingleses. Aos 26 minutos, Füllkrug e Sabitzer foram trocando passes na área do Newcastle até o Füllkrug concluir em abrir o marcador. E o segundo gol veio aos 79 minutos, sendo que o Newcastle foi cobrar uma falta para cima da área do Borussia. Um jogador de amarelo desviou a bola, tocou para o ADM, que cruzou para o Brandt no ponto futuro já no meio campo. O Brandt, que vinha arrancando em contra-ataque, foi avançando com a bola até chegar à grande área e bater cruzando. Pois é, o time que todo mundo tinha desdenhado, inclusive eu, mas também vários especialistas aí, metidos a especialistas de futebol, é o líder do Grupo da Morte. Tivemos aqui o jogo do Dortmund e do Newcastle. Dortmund que sofreu um pouco, né? Porque eles vieram de um Der Klassiker contra o Bayern. Tomaram 4-0, tomaram fumo na própria casa do Bayern. Esse jogo do Dortmund e do Newcastle foi loucura, porque ninguém estava esperando que o Dortmund fosse vir tão forte assim, tendo em vista que eles foram atropelados no Der Klassiker, vieram de uma derrota esmagadora na casa deles, e eles fazem parte do grupo fudeu, né? Do grupo F aí, o grupo da morte. E é um grupo que não tem nada decidido, tá? Deixar claro, não vai ter nada decidido. O Dortmund tá em primeiro, o PSG em segundo e o Milan em terceiro, mas nada definido. É a diferença ali de pontos do Newcastle pro Dortmund, que é o primeiro, é de um jogo, né? 3 pontos só de diferença. Então tudo pode acontecer ainda nesses próximos jogos que vão vir. Mas vamos lá falar um pouquinho desse jogo, né? Que foi assim, foi um jogo? Quase. Porque por boa parte da partida foi um massacre do Dortmund, né? Dortmund aí que impôs ritmo de jogo ao longo do jogo todinho, jogou o primeiro tempo com a puta garra, pressão o tempo inteiro, atacando, fazendo desarme na hora certa, fazendo os contra-ataques e... obviamente, quando um time tá atacando muito, o outro vai estar defendendo muito, porque esses contra-ataques ou ataques estão sendo frequentes, e foi o que acabou acontecendo com o Newcastle, né? O Newcastle, que não foi tão longe assim, acabou se defendendo muito, não teve fôlego
fôlego para atacar, né, para contra-atacar. Até tentou ali, mas no segundo tempo, no primeiro foram amassados aí pelos aurinegros. No segundo eles tiveram algumas tentativas melhores, o Joelinton teve algumas tentativas para fazer um gol, o Almiron também, mas não deu muito em nada não, né? E é como diz o ditado, né? Quem não faz, toma, rapaz. Quem não faz, leva. E o Dortmund meteu 2 gols muito fodido. O primeiro gol do Dortmund, sobretudo, acho que foi, nossa, lindo, lindo, lindo. A bola chega ali com o Sabitzer já na entrada da área, fazem um passe aéreo pro Sabitzer. Essa bola aérea, o Sabitzer pega meio que virando assim para pegar a bola, ele bate ela só com o calcanharzinho, a bola sobe, ela vem pro Füllkrug, o Füllkrug manda ela de volta pro Sabitzer, que vai correndo ali no cantinho direito. O Sabitzer vai e manda essa bola de volta no Füllkrug, e aí o Füllkrug só, né, mete a bola na casinha e abre esse 1-0, continua colocando pressão, continua dominando o ritmo de jogo. E quando sai o segundo gol também, lá já acredito eu pelo segundo tempo, não me recordo, mas quando sai esse segundo gol do Dortmund é muita loucura, porque sai numa jogada de contra-ataque em que é uma situação já que o Newcastle já tinha tomado um gol, já tinha tomado pressão, não estava conseguindo reagir muito bem aos aurinegros, sem contar também que como foi essa jogada de contra-ataque, durante essa transição só tinha um jogador do Newcastle correndo contra o Sabitzer e o Julian Brandt, e aí o Sabitzer estava correndo ali pela direita, o Brandt pela esquerda, e o Brandt ele vai correndo praticamente do meio do campo em diante e vai correndo. Quando chega na área, ele pode até ter pensado em passar, mas ele não quis nem saber, ele quis folgou, afundou a redonda na rede do Nick Pope aí, que teve boas defesas também, né? Pode pagar o salário do homem aí que nesse jogo ele trabalhou, viu? Mas o Dortmund não tomou conhecimento do Newcastle, amassou os caras, amassou mesmo de verdade, e muito bom esse jogo, foi um respiro pro Dortmund, porque o Newcastle a gente sabe que é um time bom, um time aguerrido, que tem bons jogadores, tem ótimos talentos, mas obviamente o Dortmund estava precisando ganhar, né? Porque complicado, né? Se você tá no grupo da morte e você não consegue ele desempenhar tão bem assim, você acaba ficando muito para trás, né? Então, eles terem aberto essa vantagem aí, ainda que de um ponto deles, que são primeiro colocados, pro segundo seja pouca, né? Mas abriram essa vantagem para continuar jogando de cabeça erguida, né? Ótimo jogo aí dos aurinegros, depois da derrota do Der Klassiker, depois de ter tomado a hat-trick do Kane. Muita gente achou que eles iam ter muita dificuldade para enfrentar esse Newcastle, porque eles já tinham perdido em casa, jogar em casa de novo, mas eles prensaram ali os Magpies na muralha amarela, meu amigo, e impuseram foi respeito e ritmo de jogo, passaram o caminhão por cima do Newcastle. Maravilhoso o jogo aí, os gols do Füllkrug e do Julian Brandt. E do outro lado do grupo, o Milan recebeu no San Siro o Paris Saint-Germain. Além da vitória de virada por parte dos italianos, a partida ficou marcada pela recepção calorosa que a torcida do Milan proporcionou para o PSG. Isso porque, para quem não sabe, o Donnarumma era goleiro no Milan, foi pro PSG de graça. Isso não agradou muito a torcida do Milan, já que na transferência o Donnarumma ficou com todas as luvas e não garantiu nenhum dinheiro pro clube italiano. E daí qual que foi a ideia da torcida? Imprimir notas falsas de dólares com a cara do Donnarumma estampado e com dizeres como mercenário e homem sem honra, além do apelido carinhoso de Donnarumma. Cara, genial, simplesmente genial. Fora o mosaico, né? O baita mosaico com o Neil, né, parando as balas, porque na ida eles tinham, a torcida do PSG tinha feito um mosaico de um cara atirando num diabo vermelho, que é uma das alcunhas do Milan, né? Assim como o United, e o Milan também é conhecido como Diabos Vermelhos. Aí qual que foi a resposta do Milan? Fazer um mosaico com o Neil parando as balas. Foda demais, foda. Eu quero que o Milan avance pras quartas, pra semi, só pra ver esses mosaicos, porque são incríveis. Mas bom, teve essas notas, né? Elas foram distribuídas entre a torcida e a galera tava com muita nota. Estavam falando que cada um tinha recebido um maço, assim. Eles ficavam jogando. E tinha uma galera atrás do gol do Donnarumma. Eles lotaram o gramado. O gramado ficou estampado com vários Donnarummas. Porra, foi incrível. Foi muito foda. Mas assim, se o Donnarumma ficou abalado, ele não demonstrou. Porque fez belas defesas, parecia bastante seguro, né? Tanto que o Milan teve algumas chances já no começo do jogo, né? Acho que 2 ou 3 que o Donnarumma pegou todas
jogadas, que garantiu que no primeiro ataque, acho que um dos primeiros ataques do PSG, o Vitinha, isso aos 9 minutos, né? O Vitinha cobra Vitinha, português Vitinha, não Vitinho, tem vários Vitinhos, mas só um Vitinho. Não querendo desmerecer os Vitinhos, pelo amor de Deus, mas é que Vitinho é um nome muito, eu acho um nome diferente. Enfim, aos 9 minutos, Vitinha cobrou um escanteio, o Marquinhos escorou de cabeça e o Skriniar completou. Parecia que estava escrito nas estrelas, porque o Skriniar, ele tá no PSG agora, só que ele era jogador da Internazionale, principal rival do Milan, e o primeiro nome do Skriniar é Milan. Sério, eu sempre fico de cara quando eu vejo que o nome do cara, o cara é esloveno, deixa eu até ver aqui de onde, porque pra mim não faz o menor sentido, mano. Por que o Skriniar, o primeiro nome dele é Milan? É isso mesmo, o Milan Skriniar é eslovaco. Mas daí já aos 12 minutos, Rafa Leão arrancou em contra-ataque, tocou pro Giroud, que bateu e o Donnarumma catou. No rebote, o Rafa Leão foi acompanhando a queda da bola, que havia subido, ajeitou o corpo e meteu-lhe uma puxeta. O Marquinhos ficou na frente do Donnarumma e o goleiro não viu nada e a bola acabou indo pro fundo da rede. É muito engraçado porque ele dá uma puxeta incrível, só que ele bate no meio. E aí o Donnarumma, que estava em posição de defender, não enxergou nada e foi pro canto. Aí ele liberou o gol. Na volta do segundo tempo, aos 52 minutos, Theo Hernandes cruzou e o Giroud completou no segundo pau com uma belíssima cabeçada, garantindo assim a virada. É incrível como tem time que muda em noite de Champions, né? Porque o Milan estava em uma fase, eles levaram um pau do PSG na França. Na Série A eles tinham perdido para o Udinese, um time que não ganhava de ninguém, mas aqui eles botaram o Paris Saint-Germain pra mamar. E o grupo da morte tá fazendo jus ao nome. Todos os times ainda têm chance de se classificar e essas duas últimas rodadas vão pegar fogo. Grupo G. O Manchester City recebeu os Young Boys no Etihad Stadium e aplicou mais uma vitória protocolar. Aos 22 minutos, Matheus Nunes caiu dentro da área e o juiz marcou pênalti. Haaland foi para a cobrança e deslocou o goleiro. Aos 45+1, Foden recebeu a bola na ponta, invadiu a grande área, deu um drible desconcertante no marcador e bateu chapado cruzado de canhota. Meu, esse moleque é fumaça demais, cê é louco, que baita golaço, incrível. Eu gosto dele desde que ele tinha 17 anos, sabe? Ele já tinha potencial e tem jogado muita bola. Claro que ele é um reserva de luxo, eu diria, né? Porque raramente ele é titular, mas quando entra faz bagunça, né? Mas bom, daí aos 51 minutos, o Haaland, que não marcou nas duas primeiras rodadas, deixou o quarto gol com uma belíssima batida na altura da meia-lua, em que o goleiro não deve ter nem visto a cor da bola. E assim, eu não preciso nem falar que o City já garantiu a vaga nas oitavas. Teoricamente, eles brigam pela primeira posição com o RB Leipzig, mas vamos combinar, tá bem claro que o Leipzig não tem qualquer chance de fazer frente a esse City. Não querendo desmerecer o Leipzig, muito pelo contrário, eles estão fazendo uma baita Champions, mas bicho, é o City da tríplice coroa, né? E do outro lado do grupo, o Estrela Vermelha, a.k.a. Crvena Zvezda, recebeu o RB Leipzig no estádio Rajko Mitić. Aos 8 minutos, o Xavi Simons fez uma jogadaça. O holandês recebeu a bola na intermediária, foi arrancando, driblando e só parou depois de bater colocado e abrir o marcador. Aos 77 minutos foi a vez do Openda sair arrancando. Tinha um marcador acompanhando, mas o Openda não quis nem saber. Driblou sujeito e no drible já ajeitou pra batida, que foi morrer no fundo do gol. Aí aos 81 minutos, o Crvena Zvezda ainda conseguiu diminuir, após um jogador do Estrela Vermelha alçar a bola pra área e ela desviar no Heinrich do Leipzig, que acabou marcando contra. Grupo H.
E o Shakhtar Donetsk surpreendeu a todos após derrotar o Barcelona no Volkspark Stadium, em Hamburgo. O time ucraniano, que nem em casa joga, encarou um Barcelona que, olha, eu diria que bastante modorrento. O Barcelona jogou muito mal, não criou nada, ficou no famoso chuveirinho no final do jogo, uma verdadeira água de salsicha, como já diria Júlia Portes. O único gol da partida que marcou foi o atacante ucraniano Danilo Sican, aos 40 minutos após completar um cruzamento com um belíssimo cabeceio. E olha, o Barcelona quebra o olho porque o Porto tá fazendo a parte deles e se continuar com esse futebol medíocre, é bem capaz de passar em segundo, pegar uma pedrada daquelas nas oitavas. E fechando a rodada, o Porto recebeu no belíssimo estádio do Dragão o Royal Antwerp e garantiu a vitória com gols de Evanilson e Pepe. Aos 30 minutos, Eustáquio foi derrubado e o juiz marcou pênalti. Evanilson foi para cobrança e não desperdiçou. O brasileiro segue na briga aí pela artilharia da Champions League. Aos 90+1, Conceição alçou a bola no segundo poste e o Pepe completou. Gente, Pepe, tá? Não Pepe, igual um pessoal aí da transmissão de outros jogos confundiu quando apareceu a bolinha na tela. O Pepe, eu acho que eu nem falei, mas já tá quarentão e ainda assim jogando um absurdo, um monstro. Se eu não me engano, ele se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em Champions League. Baita responsa. Espera só, mas fico pensando assim, do jeito que o Cristiano Ronaldo é louco por recorde, eu não duvido nada que o maluco, quando completar uns 41 anos, volte, sei lá, pro Sporting, só pra ir em Champions e quebrar esse recorde do Pepe, porque é muita cara do Cristiano fazer isso. Mas bom, agora que eu resumi os 16 jogos dessa rodada, vamos então dar destaque para os jogos da quinta rodada. Só uma ressalva, os horários dos jogos mudaram, porque acabou o horário de verão na Europa, assim que os jogos começam 1 hora mais tarde. Isso já aconteceu na quarta rodada, mas eu tava por fora. Indo então para terça-feira, dia 28/11, do primeiro horário, às 2h45, o destaque vai para Lazio e Celtic. Eu sei, não é muito empolgante, mas ou vocês veem esse jogo, ou então vocês assistem Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp. Não tem muita opção, né? Fica a critério de vocês. Já no segundo horário, às 17 horas, o cardápio tem, por outro lado, várias opções. A gente tem, vou falar com calma, hein, pra todo mundo entender, que eu sei que a minha dicção não é das melhores. Feyenoord e Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Newcastle United, Milan e Borussia Dortmund, Manchester City e RB Leipzig e Barcelona e Porto. Já na quarta-feira, dia 29/11, primeiro horário, tanto Galatasaray e Manchester United como Sevilha e PSV Eindhoven parecem bem interessantes, assim que é a escolha de vocês. Agora no segundo horário a gente vai ter Arsenal e Lens, Real Madrid e Napoli, Braga e Union Berlim. Tanto o jogo do Arsenal como o Union Berlim eu dei destaque aqui, porque os jogos da ida foram bem interessantes, assim que na volta é esperado que sejam também grandes jogos, né? Mas é isso então, rapaz, e mais uma vez desculpa aí pelo atraso, espero que vocês compreendam, porque não faltam motivos, né? Eu não gravei antes porque eu quis, senão porque teve outras coisas que eu precisava fazer, não é mesmo? Afinal, eu não sou pago pra gravar radioso, mas sou pago pra editar e sou obrigado a estagiar e tenho que ir pra São Paulo. Enfim, espero vocês no próximo episódio. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de todas as horas, que às vezes atrasa, às vezes não, enfim, seja como for. E você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.